Tudo bem, gente? Vocês estão aí nos vendo? Hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela é jornalista, ela é escritora, sabe tudo da Coreia, da imigração, da cultura, e atualmente ela é comentarista da novela da Rede TV que está passando, o nome é Descendentes do Sol. Quem está assistindo, quem está interessado, então, vai ficar muito contente aí com o nosso papo. E hoje a gente sabe que tem vindo muitas séries e muitos filmes coreanos, então tá todo mundo interessado na Coreia, né? Na cultura, no que acontece por aqui, e a gente vai saber muita coisa hoje. Então, seja bem-vinda, Yona Kim. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Que bom que você está aqui e que bom que eu deixei de falar alguma coisa da apresentação, e a escritora ela é muito, porque olha os livros, muitos livros, a gente pode começar se mostrando alguns livros aí. Eu sou da moda, e o meu convite, eu fiquei muito curiosa por causa da moda, que ela é muito envolvida com moda. Olha quanto livro de moda que ela tem, gente. Ela fala, aqui é tudo do Bom Retiro? Brás, Bom Retiro, do mercado atacadista, né? Que os coreanos são mais envolvidos. Pois é. Todo mundo que sabe que eu sou da moda sabe que eu era do Itaim. E quando chegou o pessoal da Coreia para o Bom Retiro, a agilidade deles, a rapidez em fazer as coisas que apareciam na internet matou um pouco o nosso bairro, né? Porque a gente era um pouco mais devagar. A gente teve que aprender a ser mais rápido. Mas assim mesmo mudou o polo. O polo era Itaim e foi para o Bom Retiro de vez. Então, conta aí um pouquinho dos livros de moda, por que você falou do Bom, como foi fazer a história no Bom Retiro do pessoal da confecção. Na verdade, eu comecei com o livro, eu sou formada em jornalismo, né? E acho que eu tive um pouco mais de dificuldade de entrar nessa área de jornalismo na época que eu me formei. Não só por ser coreana, asiática, imigrante, família que não tem nada a ver com a área da comunicação, né? Aliás, os coreanos, praticamente naquela época, então, 80% ainda era do ramo de confecção de roupa, né? E quando eu me formei na A faculdade, sua família é da a minha confecção? família, a gente trabalhou com... Meu avô já trabalhava com confecção de roupa. Aí depois, quando meus pais vieram, a gente começou trabalhando com vendedor, né? Ele era representante comercial, os meus pais vendiam roupas da loja dos meus avós. Aí depois eles também abriram o comércio deles. E a gente teve lojas no Brás, no Bom Retiro. E depois eles faliram algumas vezes. E aí a Mas gente se teve... estando na confecção, a gente já sabe, porque eu também quase fali. E aí eles trabalharam com aviamentos, também na área de confecção, que é zíper, renda, essas coisas. Eles sempre estavam ali no meio da área de confecção de roupas, né? E aí eu tentei fugir um pouco dessa área, queria experimentar uma coisa que eu amo a televisão desde criança. Ah, Então, eu sempre quis trabalhar na televisão, apesar de eu amar moda também. Só que meus pais faliram tanto, né, que eu falei que eu fiquei um pouco traumatizada. Eu falei, vamos tentar outra área confecção nova, não é né? fácil, É. nossa. E aí, quando eu fui fazer pós-graduação, eu fiz pesquisa sobre a Coreia. E aí eu tive muita dificuldade, aí que eu percebi que nós, os coreanos, a maioria comerciantes, a gente não guardava o registro. E aí, eu, como coreana, tive dificuldade. Eu pensei, imagina, daqui a pouco, os menores, as crianças, todo mundo que procurar pela Coreia vai ter a mesma dificuldade que eu. Então, eu vou aproveitar minha pesquisa e vou lançar o livro. Aí eu Esse comecei, foi o né? primeiro. Esse foi o primeiro, A Jovem Coreia, né? E Uhum. aí eu falo um pouco da gastronomia, onde os brasileiros podem experimentar comida coreana, onde moram os coreanos, o Bom Retiro, o Brás, a aclimação. Só que aí depois que estava tudo pronto o livro, até fiz um guia, tem um guia aqui no final, se vocês quiserem procurar alguma coisa, os jornais coreanos também no Brasil, né? E aí eu percebi que os coreanos, no Brasil, nem a Coreia era muito conhecida. Na livraria, nem no livro de turismo tinha sobre Coreia.
Aí eu falei, nossa, os brasileiros não sabem nem onde fica a Coreia, quando olha para mim e fala, japonês ou chinês, né? Coreia era a última opção quando eu lembrava. Aí eu falei, não, então vamos para Coreia. Aí as fotos, a gente começa pela Coreia, última parte do livro foi essa primeira parte que é sobre a Coreia. Então, essa Você sabe foto... que o meu filho tinha uma banda de rock e ele foi tocar na Coreia? Sério? Ele foi para a Nossa, Coreia. Eu quando? já fui, isso foi nos anos 2000, 2010, por aí ele foi, ele Ah, tinha. ainda naquele tempo não tinha tantas relações entre Brasil, Coreia, acho que É, ainda era né, muito fraco, né? é. Aí tem muitas curiosidades o livro, né? Essa foto a gente tirou dentro do táxi. A gente aproveitou, eu sou super, aproveito tudo, né? E aí a gente vê que esse é um almanaque que fala sobre a Coreia. Só que fazendo esse primeiro trabalho sobre Coreia, uma coisa que eu percebi é que ainda no Brasil tinha muito preconceito. Eu vou falar o que todo mundo sempre me perguntava. Hoje em dia tá menos, mas até essa época que eu lancei o livro, em 2008, o pessoal olhava para minha cara quando eu falava que queria divulgar a Coreia, falava assim: Ah, você come carne de cachorro? Aí eu falei: Não, não como carne de cachorro. Aí, como se isso fosse a nossa comida principal, né? Eu acho que é um pouco desagradável isso. É muito, né? É muito. Aí, aí quando eu falava, ai, meus pais trabalham com confecção de roupa, aí eu falava assim, quantos escravos bolivianos seus pais têm no porão? Aí eu falei, Nossa. ai, meu Deus, é muito desagradável essas coisas, né? E, falando a verdade, também naquela época, quando a matéria na televisão, Globo, quando aparecia, era tudo matéria sensacionalista. Vai com câmera assim na loja, pega os coreanos de surpresa. Ah, os coreanos não pagam imposto. Ah, os coreanos tá fazendo alguma coisa errada aqui. E Rotular é fácil, né? e os coreanos, como não sabem falar direito naquela época, tudo, e despreparados, eles não conseguiam se defender direito, né? E aí, depois que eu lancei esse livro em 2008, eu falei, não, a gente precisa mostrar o que é confecção de roupa que o coreano faz. A gente precisa apresentar esse trabalho. O que que é feito no Brás, no Bom Retiro. Muita gente vem comprar roupa do Brasil todo no Bom Retiro por um preço acessível. E a moda é super uma coisa que já, tendência já está lá no Bom Retiro, né? Up to date. Então, a gente precisa valorizar esse mercado e que tem muito suor dos coreanos. E eu, quando eu penso no meu pai e minha mãe, um resumo é trabalho. Eles acordam, vão trabalhar cedo e vão Ainda tem dormir. confecção, Meus pais trabalham com aviamentos, né? obviamente. Só que eu acho que esse resumo da vida dos meus pais é o resumo da maioria dos coreanos. Acorda de manhã cedo, vai para a loja, trabalha, está imersa e totalmente no trabalho focado. Aí quando volta para casa, às vezes muito tarde, vai dormir para dia seguinte trabalhar. Esse é o resumo da vida dos meus pais. Eu lembro que meu irmão quebrou o braço na escola, eu tive que dormir com meu irmão no hospital porque minha mãe e meu pai estavam madrugando na loja para atender o pedido do cliente para fazer entrega, né? Então, é, eu vi que o brasileiro conhecia muito pouco desse trabalho dos coreanos. Por isso que eu fui fazer. O primeiro fala na moda, um olhar sobre o Brás e o Bom Retiro. Porque até tem a foto da José Paulino da década de 60, né? Mostrando como o Bom Retiro mudou, Mudou né? completamente, Muito. modernizou. Ficou lojas lindas, Sim. maravilhosas. E você vê que as vitrines, os coreanos no início do ano, janeiro, você pode ver que tá todo mundo reformando a loja tudo de novo, porque eles querem, eles competem, a concorrência é entre eles. Um quer ter a loja mais bonita que a Daqui a outra, né? outra. E isso acaba revitalizando o bairro. Isso faz bem para o bairro, né? E isso aconteceu com a entrada dos coreanos no Bom Retiro e no Brás. Então eu queria mostrar esse lado positivo para a maioria da população brasileira que às vezes tinha uma imagem muito preconceituosa sem conhecer. Só Mas geralmente o preconceito vem do não conhecimento, né? é. Aí eu fiz questão de convidar a Ana Hickman para vestir as roupas dos coreanos, por Né? isso que a Ana Hickman é a capa desse livro, número 1. E aí depois a gente tem a Mariana Weiter, e ela, por exemplo, nesse livro aqui é indústria têxtil.
Então, porque quando a gente faz a roupa, a gente tem todo o envolvimento com tecelagem, porque os coreanos começaram a importar bastante os tecidos da Coreia, né? E faz muito essa movimentação de importação, não só tecidos, mas aviamentos, muitas coisas que tá fazendo antecede, né? Tem que trazer antes para estar pronto quando vai fazer moda mesmo, tá na atualidade, assim. E por último, porque desde o começo eu pensei em 3 edições, eu queria fechar com a nova geração. Quando os meus pais, meus avós, trabalhavam com confecção de roupa, é por sobrevivência. Alguns até tinham experiência, mas a maioria não tinha experiência nenhuma. Para subsistência mesmo. Então, eles fizeram, talvez sem profissionalismo, às vezes sem ter esse preparo. Não é formado na faculdade de moda, né? Mas hoje em dia, se a gente for ver as confecções coreanas, a nova geração que assumiu, se não fez moda, fez administração, o marido, por exemplo, ou fez marketing. Então, as empresas estão profissionalizando. Analisando. Então, a segunda, a terceira geração está mudando agora, é um outro nível de confecção que os coreanos começaram, né? E aí eu tenho assim, um carinho de falar sobre essa coleção, porque, por exemplo, se você vê, eu coloquei o nome de cada estilista e queria mostrar o estilo delas, como cada uma tem estilo diferente, né? Aí você vê aqui pela Tabinon, aí você vê, olha só, como é diferente os traços, né? Muito diferentes. Então, cada uma tem um estilo diferente de trabalhar. Olha essa, totalmente diferente, né? Então, eu queria mostrar como a nova geração de estilistas, elas têm o seu estilo, estilo, tecido, as formas que elas trabalham, qual é o público-alvo delas, então, e como se profissionalizaram, né? Então, a melhora, nós estamos melhorando o nosso Nossa, serviço, né? nossa, o Bom Retiro cresceu demais, né? É, E você vê alguma semelhança com a confecção na Coreia? Eles trouxeram aquilo que existia lá? na verdade, em questão de estilo, acho que a Coreia e o Brasil é um pouco diferente ou muito diferente por causa do corpo, né? Porque as coreanas, Eu acho que no começo pegou, né? Porque era tudo muito pequenininho, né? os brasileiros falam, nossa, não cabe, né? Aí tem algumas amigas brasileiras que vão para a Coreia que é fazer shopping, né? Eu falo, mas é tudo pequeno, então eu acho que tem tamanho, né? O corpo físico da pessoa, mas também o que as coreanas valorizam e o que as brasileiras valorizam. Por exemplo, naquele frio de nevar, as coreanas estão de shorts. Até Ah, eu quando fico a gente pensando, né? viaja, a gente vê mesmo. Eu Eu fui falo, para o Japão nossa, e já, acho que é a elas não mesma sentem coisa. frio. É. Só que em cima elas estão todas cobertas, né? Então acho que é diferente. Já as brasileiras, elas já mostram mais esse lado do peito, do ombro, uma coisa que as coreanas são mais reservadas nessa parte de cima. Então elas mostram mais as pernas, mas não mais a parte de cima assim. E eu acho que também tem a ver porque as mulheres brasileiras talvez tenham um pouco mais de peito e as roupas ficam mais bonitas aqui nessa parte de cima, e as mulheres coreanas são mais pequenininhas, então acho que tem essas coisas de físico, né? Estilo também. Eu acho que E temperamento, acho, né? temperamento e o clima na Coreia, as 4 estações são bem definidas, né? Então, a estação da neve, a estação da chuva, a estação da primavera, flores, outono. Então, eu acho que tudo isso afeta. Mas uma das coisas que quando você trabalha com coreano, tanto na confecção ou em outra área, qualquer brasileiro sabe de cor é pali pali. E o que é isso? Pali é rápido. E 2 vezes ainda, pali pali, Mais rápido, rápido rápido. ainda. Então, por exemplo, as ruas lá de Dongdaemun é tipo um Bom Retiro na Coreia. Mas em vez de loja de rua, são um prédio, né? Miliore, eles têm o nome dos prédios e funciona que nem box. E aí, se você for lá, de madrugada são mais os atacadistas que vão comprar e de dia vai os varejistas. É, e aí tem as manequins e tá escrito assim, Chanel lançamento. Então, tipo, quando tá Chanel lançamento, é porque lançou na Chanel, teve desfile ontem e já tá no dia seguinte lá na Coreia. Nossa, é muito Então, é rápido. muito rápido. Então, eu acho que as coisas na Coreia tem tanta concorrência também que se ele não for rápido, ele não sobrevive. E aqui, eu acho que no Brasil, as pessoas são mais Sossegadas. relaxadas, né?
Então, quando o coreano faz rápido, rápido, ele acaba saindo na frente, então Como é que é? acaba Rápido, rápido. pali, pali. Pali, pali. Pali, pali, viu, Letícia? Muito legal, o Pali Pali é bom. A sua ligação com a moda veio dos pais, a gente já entendeu. E essa boneca linda aí, como é que surgiu e por quê? A gente sabe que ela tem um projeto social por trás, né? Uhum. E é uma coisa linda. Então, É. conta pra gente. Na verdade, como eu já falei, meus pais faliram muitas vezes, né? E aí teve várias épocas que tinha dificuldade de pagar até a escola e tudo. Então, eu também recebi bolsa de estudo da igreja. E um dia eu queria retribuir, né, um projeto para dar bolsa de estudos. E eu também tinha um sonho. Quando eu cheguei no Brasil, com 6 anos de idade, eu não tinha o que fazer, eu ficava em casa assistindo televisão. E naquela época tinha a Xuxa, aqueles programas infantis. Eu podia ficar o dia inteiro assistindo TV, porque Liga a TV tinha desenho animado, Xuxa, um monte de programas E a de língua, infantil. outra língua completamente diferente. No começo eu não sei como é que eu fiquei vendo a televisão, porque eu acho que eu não entendia nada. É. Só que eu lembro que a Xuxa estava lançando uma boneca dela. Desde então eu falei, nossa, eu quero lançar uma boneca minha. Então, depois de mais de 20 anos, fui trabalhar na empresa de personagem infantil coreano, que é Puka, né? E ali eu conheci uma amiga que era designer de roupa. E aí a gente, como eu trabalhava com designer de bonecos, eu contei o meu sonho de lançar uma boneca, queria fazer uma foto, uma boneca com minha foto de infância, né? De 1 ano de aniversário, que é essa roupa tradicional. E eu também comentei com ela que eu queria dar bolsa de estudo e ela super topou me ajudar. E aí a gente fez esse projeto da boneca de pelúcia, né? E ela foi lançada em 2012. Eu já dei uma bolsa de estudos para um menino que foi fazer faculdade na Coreia. E eu lembro que naquele período que a boneca ficou pronta, abriu um concurso de brindes coreanos em Seul. E aí a gente se inscreveu e ela foi uma das 100 classificadas, premiadas. Aí as premiadas foram até número 25. E aí ela não entrou nos 25, mas ela entrou dentro dos 100 selecionados, né? Então, daí ela tá na segunda produção, segunda venda, né? E aí vamos ver, eu acho que quando ela tiver para finalizar, vai surgir uma outra oportunidade de dar bolsa de estudo para uma próxima pessoa, e eu quero dar continuidade, assim. E a bolsa é dirigida a descendentes de coreano. Não, a primeira bolsa foi para uma pessoa que é brasileira, totalmente brasileira. É, ele, na verdade, a produção de bonecas, eu também, como ela tem um custo alto, porque a gente faz com qualidade, Ela é linda, gente. Vocês viram a boneca? Olha que coisa mais bonitinha. aí ela é muito, a qualidade é muito boa, você vê pelo tecido, né? O cetim. E ela tem até saiote, ó. Até Ah, saiote ela tem, olha. para ficar armadilha. E ela tem até anel de ouro ali dourado no dedo, porque as crianças recebem Olha que coisa mais anel bonitinha. de ouro, né? No primeiro aniversário. E aí, a pessoa que ganhou a primeira bolsa, ela tinha ganhado uma faculdade de 4 anos na Coreia, e ele não tinha como ir para a Coreia porque não tinha passagem. Então, Porque eu a passagem é peguei. caríssima. É muito caro para ir para a Coreia, né? Então, ele já tinha uma bolsa de alimentação, dormitório e universidade. Só faltava passagem. Então, eu peguei todo esse dinheiro e aí eu comprei a passagem. Ele foi para a Coreia estudar. Agora, ele é um dos únicos brasileiros que tem certificado para ser professor, instrutor de língua coreana e palestrar sobre cultura coreana. Ele já voltou. Ele já voltou. Então, Tem esse compromisso de voltar? Não. não, se ele quisesse, ele podia ficar na Por lá. Coreia ou ele ir para os Estados Unidos, onde ele quisesse, porque às vezes quem começa a estudar fora, ele procura outras oportunidades e vai e viaja o mundo, né? Então, uma das coisas que eu amo fazer é viajar. E eu acho que viajar quando você é jovem abre mais a sua visão, né? Nossa. Então, acho que todo mundo que tiver oportunidade tem que viajar. E eu acho que essa experiência dá para o jovem mais sonhos, né? E ele pode querer fazer mais coisas. E eu acho que isso que a gente tem que incentivar. Então,
Eu não sei a segunda bolsa para quem que vai ser, não está fechado, tem que ser coreano, tem que ser brasileiro, mas se para viajar, fazer curso fora, também para dar. Essa primeira teve uma coincidência que foi para a Coreia, um brasileiro, acho que teve tudo a ver. Então, no período que tiver para distribuir a bolsa, a gente vai receber indicações e a gente vai acabar dando a bolsa de estudo naquele período que for mais compatível, né, com o projeto, porque de qualquer forma é um projeto de uma boneca coreana, né? Então, eu estou trabalhando com Coreia, Brasil e queria de alguma forma contribuir para os dois países ficarem mais próximos sempre. Muito bacana. Aí a boneca é linda. Essas séries, filmes que têm vindo, tem aumentado essa produção de série e filme na Coreia? Sim, hoje em dia, eu acho que uma das coisas que mais contribuiu foi a Covid. Porque Ah, antes da Covid, muitas pessoas já gostavam de novela coreana, assistia por streaming, né? E mas eu acho que ainda era uma coisa mais tímida. Só que com a pandemia, como as pessoas tinham que ficar em casa, elas acabaram tendo mais, às vezes por coincidência, chegou, apertou, 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 chegou na novela coreana, né? E aí eles assistiram um, dois, começaram a gostar. E por incrível que pareça, os dorameiras, né? As dorameiras que eles falam que é quem gosta de dorama, que é o drama, novela coreana, não são só mulheres. Tem muitos homens que gostam de novelas coreanas, né? são E histórias mais doces, né? Mais é, suaves. É, assim como Descendentes do Sol é uma história que tem guerra, tem soldado, você tem luta, ataque, bombardeio. Só que assim, uma das pessoas que comentou agora na emissora, né, as pessoas falam, nossa, a gente tinha uma preocupação, né, por causa da violência, talvez, mas não, como os coreanos conseguiram transformar uma história de guerra em uma coisa leve, e envolver história de amor, né, e aquelas paisagens lindas, né, da Grécia e tudo. E assim, o ator e a atriz já são muito bonitinhos. É, Então, acho que a Coreia consegue trazer uma novela com um sentimento. Você toca no coração do telespectador, mas também não precisa de muito apelo sexual, né? Não precisa mostrar muito, você beijando, cenas mais fortes. Eu acho que é uma coisa mais. é, pueril, né? É uma coisa mais doce, uma coisa. É. E como que foi essa sua chegada na Rede TV para comentar a novela? O que que você faz lá, na verdade? Quem ainda não está vendo, quem não... Na verdade, como eu tenho bastante relacionamento com as pessoas da Rede TV, a gente começou a falar dessa. Você que introduziu a novela lá? Eu dei a sugestão: o que vocês Ah, acham de trazer a novela coreana? A gente começou essa conversa no final do ano passado. E aí agora, em setembro, que conseguimos estrear, né? Então, eu falei, como eram pessoas muito próximas e pessoas que sempre vêm acompanhando o meu trabalho, também pessoas que já tinham confiança, deu essa sugestão. E eu acho que na Rede TV, eles são um canal que tem bastante abertura para isso, para novidade, para trazer essas novas oportunidades para o telespectador experienciar. E surgiu, eu acho que vai poder surgir mais oportunidades de coisas de novas na Rede outras. Ai, TV. que legal, que legal. E o comentário que você faz é no meio da novela? Como que é? Aí a Rede TV montou, né, a forma de exibir a novela todos os dias. Como a gente pensou, será que vai ser como na Coreia, 2 vezes por semana e tal? E aí a Rede TV resolveu fazer todos os dias da semana, só que aí eles diminuíram o episódio e juntaram com as cabeças, né? Tem a apresentadora, a Fernanda, que faz a apresentação, ela mostra um pouco do episódio de ontem, de amanhã, aí a gente entra junto com a comentarista e às vezes no começo eu comecei porque eu sou como especialista de assuntos da Coreia, né? Hum, Então, porque às vezes a gente não fala só da novela, a gente não fala só do ator, mas a gente fala de cultura coreana, porque através da novela a gente não tem como não ver algumas coisas que são tradicionais na Coreia, do dia a dia, que às vezes é muito diferente do Brasil. hum.
Eu até fiquei curiosa de uma coisa. A gente falou de moda, falou do Bom Retiro, e é só aqui em São Paulo que os coreanos vieram? Rio de Janeiro, Minas, que também tem polo de moda, não tem coreano? Na verdade, a gente começou em São Paulo. Não, talvez não possa dizer que começou em São Paulo, porque teve navio que chegou no Rio de Janeiro, mas depois eles foram para Curitiba, Fazenda Santa Maria, depois eles foram para o interior de São Paulo fazer Fazenda Arirá, porque era uma imigração oficialmente agrícola. Só que as pessoas não tinham essa experiência com a agricultura, foram migrando para cidades. E a concentração foi no primeiro Conde de Sarzedas, lá perto lá das Liberdade, hoje que é lá para baixo da Liberdade, né? E de lá os coreanos começaram fabricando em casa, compravam, na verdade começou vendendo roupa que trouxe da Coreia, de porta em porta. Aí com isso, com o dinheiro, como tinha limite, não dava para trazer mais da Coreia, naquela época não tinha importação, começou a comprar um rolo, fabricar em casa, a sala era a fábrica, o quarto era onde ia dormir, né? E a cozinha compartilhada. E disso, eles foram melhorando e aí se mudaram para Bom Retiro, né? Então, dali, a gente tinha até alguns anos, até 10 anos atrás, a gente falava que a concentração maior aqui era em São Paulo, trabalhando era Bom Retiro Brás e moradia Santana, aclimação. Só que agora a gente consegue ver bastante coreanos espalhados pelo Brasil todo, tanto que eu vou lançar um documentário agora, e eu tenho uma entrevistada de Recife. O interessante é que lá tem o Dia da Cultura Coreana, e esse casal coreano de idosos que vivem lá há mais de 40 anos, eles contribuíram para isso e fazem o Festival de Cultura Coreana e tal. Temos famílias em Campinas falando que a família, uma das senhoras fala que ela é campineira, né? Tem pessoa que mora em Cascavel, ela recebeu até o título de cidadã Paraná, paulistana, né? de Cascavel, né? Cascavelense que fala. Acho que é. E nós temos gente no Rio de Janeiro, tem professora de língua coreana que dá aula nas escolas públicas. Nós temos em BH também, nós temos, inclusive, tem coreanos que hoje em dia faz até fazenda de café e exporta café para a Coreia. Nós temos, os filhos já nasceram no Brasil, então acho que os filhos que nasceram no Brasil, eles se consideram mais brasileiros do que coreanos. Então, tem os meninos dessa família de café, por exemplo, que são campeões, né, de barista, mas de modalidades diferentes, representando o Brasil. Em que cidade que é? Eles estão com café Minas? no sul de Minas, que eles têm a Que é fazenda, ali que né? tem bastante café, né? Mas eles têm cafeterias hoje em São Paulo e os filhos viajam o mundo também para participar de competições representando o Brasil. Então a gente tem coreanos em vários lugares, tanto em Fortaleza, no Pecém, né? A gente tem uma siderurgia que é a maior siderurgia da América Latina, que fica aqui no Brasil, e ela é metade coreana, investimento que veio a POSCO para fazer a fábrica, com a Vale. Começaram assim. Nossa. Então, tem uma comunidade lá em PC, em Fortaleza, também de coreanos. Nós temos no sul, né, no Porto Alegre. Então, imagina, a coisa mais Então, engraçada estão espalhados pelo Brasil inteiro. O Brasil estão é grande, né? a coisa mais engraçada que eu acho é quando a gente reúne essas Curitiba, por exemplo, os coreanos de outras cidades que têm sotaque, e a gente vê a mesma cara, todos coreanos, mas falando português com sotaque cada um da sua cidade. Da sua região, é É. verdade. Você fez um livro nos 50 anos de imigração da Coreia, né? E agora você está preparando Aham. uma outra comemoração. Vamos É, falar do livro, e aí você fala do que você vai fazer, porque esse ano faz. Isso foi em 60 anos. 2013, né? Foi em Aham. 50 anos, e esse ano faz 60 60 anos. anos. Esse ano eu lancei e fala Brasil e Coreia, 50 anos de amizade. Então, esse livro é bilíngue, coreano e português, e eu dividi ela por década. Então, a gente vê que década de 50, 60, 70, e aí eu queria mostrar a Coreia. Então, esse livro eu finalizo entrevistando brasileiros que moram na Coreia. Ah, Então, a gente começa com Coreia e começa com o Brasil, com a chegada dos coreanos, e termina com a vida dos brasileiros que moram na Coreia. tem muitos brasileiros por lá?
Na época do Ciências Sem Fronteiras, chegou a ter mais de 300 brasileiros no mesmo Bastante. período, mas hoje, como muitos estudantes voltaram, eu acho que se chega a 100, acho que é muito, acho que é um pouco bem menos, talvez. Então, mas os brasileiros estão cada vez mais indo através de bolsas e querendo se estabelecer na Coreia, é uma coisa bem casando com os coreanos, né, coreanas e se mudando para lá. E o tempo passa tão rápido que parece ontem, que foi 2013, né? Mas Foi agora a muito rápido gente, mesmo. nossa, 23 e estamos comemorando 60 anos de imigração coreana no E Brasil. qual vai ser esse evento? É, na verdade, a gente está preparando o evento desde 21. A gente conseguiu lei de incentivo do PROMAC, aprovamos o documentário, e o documentário a gente começa com uma bebê, primeira bebê coreana que nasceu no Brasil. Ela veio na barriga da mãe no navio, e aí o médico que fez o parto dela deu o nome dela de Heloísa, que a irmã Ah, querida, a mais preferida dele era Heloísa, e ela recebeu esse nome em homenagem a ela. E esse ano a gente fez questão de esperar uma menina nascer, porque a gente queria filmar o nascimento da menina, para a gente desejar, para que os próximos 60 anos sejam mais brilhantes, né? E que a comunidade possa estar vivendo melhor ainda. 60 anos para coreano, ou para asiático é muito importante, mas em especial na Coreia, porque tanto que as crianças 100 dias e um ano era uma festa muito grande, como a festa de 60 anos. 60 anos era um idoso, tipo uns 100 anos de idade de hoje em dia, né? Porque muitos coreanos, com a guerra, com a pobreza, não sobreviviam aos 100 dias, não sobreviviam a um ano e não sobreviviam até os 60 até os anos. 60 anos. Então, esses 60 anos para coreanos ainda tem mais esse Um valor. significado, né? E, e aí eu vou. E todo lugar que a gente ia, sempre o representante era o homem. Homem é presidente, sempre era o homem que falava. Só que a gente brinca, às vezes, na comunidade, e algumas pessoas que são próximas, que a força da mulher foi importante. Porque muitos homens iam jogar golfe enquanto as mulheres estavam trabalhando nas lojas, né? Aí tinha várias coisas históricas, e esse ano comemorativo queria homenagear as mulheres. Então, por isso que a gente resolveu homenagear 60 mulheres, desde as que vieram na década de 60 até as que nasceram aqui, e a gente vai terminar com a bebê, né? Então, dentre entrevistadas, nós temos uma senhora que veio em 63, que tem 100 anos de idade. Nossa. Nós temos uma outra senhora que veio na década de 70, que também tem 100 anos de idade. Então, nós temos duas relíquias no documentário, né? Mas também temos pessoas falando relato de que ela veio por Argentina, Bolívia, Paraguai. Aí uma das senhoras falou assim: Nossa, eu vim escondida no banco de trás, como se fosse contrabandeada, né? Essa sensação que eu tenho, porque naquele período o Brasil não estava mais aceitando imigração coreana. Então, eles foram para outros países vizinhos e E atravessaram a fronteira. atravessaram, né? É. Nem queriam ficar em outros países. Não, a senhora, uma das famílias, ela falou assim, não, pelos meus, ela morou até alguns anos no Paraguai, mas ela falou, a gente decidiu pela educação dos filhos e a gente se mudou para cá. Então, às vezes, no começo, alguns coreanos pensaram em vir para o Brasil para ir para os Estados Unidos. Só que alguns coreanos foram para outro país para ir para o Brasil, para depois talvez ir para os Estados Unidos. Mas a gente vê através dos depoimentos que as pessoas acabaram ficando por vários motivos, mas uma coisa em comum é que eles falaram que eles foram bem acolhidos e que o Brasil era a terra natal agora. Hum. Então, eles se apegaram cada um com seu motivo pessoal, mas é bonito ver como elas construíram seus laços, suas histórias aqui no Brasil, né? Então, como minha especialidade é fazer livro, eu também não podia deixar de fazer o livro. Então, a gente vai ter um livro com essas entrevistadas Dos também. 60 anos também vai ter. Também Ah, vai ainda ter. bem. Ainda bem. Uhum. Hum, eu queria agradecer a tua presença. Adorei a entrevista. Eu acho que foi muito legal. Acho que todo mundo vai saber muito da Coreia. E vamos assistir a novela, né? É. Vamos assistir a novela, os filmes, os seriados e saber tudo da Coreia. Eu estou no Instagram, Daisy Gouveia Oficial. Depois você vai no meu canal, Daisy Gouveia. E eu estou às segundas-feiras na Vibe Mundial, na rádio, às 17h30.
às 17h30, com o programa de leitura. A gente falou pouco de leitura e ficou uma pergunta que eu estou curiosa. Como que é a leitura na Coreia? Leitura, eu acho que a gente pode ver pelo nível de alfabetismo e por formação de universidades. Se no Brasil 20% se forma, na Coreia 20% é o que vai, que não vai talvez para a faculdade buscar outro curso, mas então 80% é os que se formam, né? E assim, disso, mestrado, doutorado faz parte como se fosse uma coisa muito normal. Para quem faz faculdade, mestrado, doutorado, Tem que ler. principal tem que ler. Então, as crianças desde pequena, elas são muito incentivadas com a leitura. Todos os livros da história da Coreia, nós temos em história em quadrinhos, em muitos tipos, livro eletrônico, nós temos muitos tipos de leitura. Tanto que, se for na Coreia, um dos pontos de turismo sempre tem livraria. Ah, é. Então, e a gente aqui está querendo incentivar você a ler. Então, fica com a gente, você vai ler, olha quanto livro que a Ioná tem e todos os outros que eu estou dando, sempre as dicas no Instagram, na rádio, me segue. A Ioná está no Instagram, Ioná, vai aparecer aí, né? Vai aparecer no vídeo, Ioná Kinko, né? É. E aí, você segue ela também, que ela vai sempre estar falando da Coreia. Muito obrigada por ter vindo e foi um ótimo papo. E para vocês, até a próxima semana. Beijo para todos.